Você sabe o que é permacultura? Você gosta de plantar, cultivar e respeitar a natureza? Então você vai adorar essa entrevista com a Amanda. Ela é ecóloga, especialista em permacultura e fundadora do Instituto Humana Terra. Amanda nos explicará alguns princípios da permacultura e nos mostrará como é possível viver em equilíbrio com o meio ambiente. Esse é mais um conteúdo exclusivo do blog Felicidade Sustentável para você. Então, permacultura, o significado é cultura permanente e eu chamo de ciência porque é uma coisa em constante construção, ela está sempre sendo testada e aprimorada. Quanto mais ela ganha adeptos, mais ela ganha pesquisadores, praticantes e as técnicas vão se aprimorando. Mas ela teve origem na Austrália, na década de 70, com pesquisadores que estavam preocupados com o modo que o ser humano ocupava o planeta. Então, em todas as áreas, tanto na área de construção, de agricultura e o mau uso dos recursos naturais e essa relação predatória mesmo com o meio. Então eles começaram a estudar as dinâmicas mesmo da natureza, como que ela se comporta, qual que é a dinâmica de uma floresta, o que é sucesso dentro da natureza, qual a relação entre os seres vivos. E também começaram a estudar as populações mais antigas, os aborígenes, no caso, lá na Austrália, e como que era a relação desses seres humanos com a natureza. E aí eles começaram a sistematizar isso em técnicas, em modelos para a gente se basear, para a gente buscar reproduzir, onde quer que a gente esteja, mas a gente reproduzir essas formas naturais de se relacionar. Então, quando a gente vai construir, a gente procurar ao máximo usar recursos naturais, como terra, bambu, aí entra toda a parte de bioconstrução, o trabalho com tratamento de água, a produção de alimentos de uma forma ecológica, sem agrotóxicos. E a permacultura se baseia, ela tem uma base ética e alguns princípios que originam todas as técnicas. Então, a base ética é um tripé, que é cuidar das pessoas, cuidar da terra e compartilhar os excedentes. E aí os princípios têm vários, né? Eu posso lembrar de alguns, que é agir sempre a favor da natureza e nunca contra ela. A diversidade gera estabilidade. Cada elemento precisa atender a mais de duas funções e cada função precisa sempre estar servida por mais de um elemento. E aí você aprende com a permacultura a jogar isso nos espaços que você vai construir, que você vai criar, seja... Enfim, hoje em dia, para mim, ela é uma visão de mundo, assim. Ela se aplica na forma que a gente se relaciona com as pessoas, na forma que a gente decora uma casa, na forma que eu vou fazer um desenho. É fantástico, assim. Mas acho que o principal chamado dela é esse de agir a favor da natureza, integrando-se a ela. E assim a favor da vida. Então, meu encontro com a permacultura foi em 98, no começo da faculdade. Eu cresci na cidade de São Paulo, fui para o interior, para Rio Claro, fazer a faculdade. E pela primeira vez eu me vi morando numa casa, com quintal, com terra. E desde que eu me conheço por gente, eu moro em apartamento, morava em apartamento até os 18. Não tinha nenhuma lembrança de quando eu morei em casa, quando eu era muito pequena. E eu queria plantar. E a terra era muito dura. E, nossa, eu já quebrei cabo de enxada tentando bater naquela terra, enfim. E aí, conversando com meu pai um dia, ele me falou de um amigo dele que entendia muito de plantas. Que é o Pete, que é meu grande amigo, parceiro, mestre até hoje, o Peter Webb. E aí eu fui atrás dele, liguei pra ele, ele ia dar um curso em Piracicaba, que era bem perto de Rio Claro, e eu fui fazer. E aí desde o primeiro momento que eu comecei a escutar o Pete falar, até então eu não sabia o que era permacultura, ele que me apresentou, conheci a permacultura através dele, e aí hoje eu falo que existe a permacultura e existe a permacultura do Pete. Então, a Humana Terra surgiu do meu encontro com o Bruno Elbécio. A gente se conheceu trabalhando inicialmente e a gente tinha uma complementaridade muito forte no trabalho, né? Tanto o trabalho dele me inspirava muito e o meu a ele. A gente trabalhava com
condução de grupos, em agências de estudo do meio, recreação. O Bruno com a recreação, eu com o estudo do meio, né, tratando dessa parte mais ecológica, biológica, com escolas. E aí eu buscava muito esse lado mais lúdico que ele tinha, e ele buscava muito esse lado um pouco mais conteudista, reflexivo que eu tenho. E aí a gente começou a pensar em fazer trabalhos juntos e começamos a fazer algumas propostas. A gente começou trabalhando numa escola lá em Osasco, contando história, fazendo algumas vivências com as crianças, na natureza. E eu apresentei a permacultura para ele. Eu já tinha uma parceria com o Pete, né? Eu conheci o Bruno, acho que foi 2006, 2007. O Pete, desde 98, a gente virou parceirão e continuou realizando coisas juntos. Então foi tudo somando dentro de um único corpo, assim. E num determinado momento a gente precisava dar nome para isso. Até por uma questão de mercado mesmo. Como é que a gente vai se apresentar? Como é que a gente vai vender isso? E aí tinha esse nome, Humana Terra, que é da composição de uma amiga nossa, que é musicista. O Bruno escutou ela cantando, lembrou. Poxa, que nome lindo. Liguei pra ela, vamos botar esse nome. Pô, bacana. E na hora meio que ficou. Aí, anos depois, assim, o Bruno virou pra mim um dia e falou, nossa, você é a Humana e eu sou o Terra, né? E aí a gente percebeu o quanto que tem a ver mesmo com as nossas personalidades e até com esse nosso trabalho junto. Mas a Humana Terra é muito maior que a gente, né? Hoje em dia eu percebo isso. No começo eu achava que era o meu trabalho e o nosso trabalho. Hoje eu me sinto a serviço de uma coisa que é muito maior do que eu, que está muito além de mim. E que tem um chamado muito forte, porque é impressionante como ela toca o coração das pessoas e como ela agrega as pessoas, ela traz pessoas, assim. E aí é isso. E é isso que te traz felicidade? Ah, sim. A Humana Terra me traz muita felicidade, me traz muita realização. Claro que tem vários desafios aí para vencer, né? Mas no sentido das atividades que ela propõe, da forma mesmo que ela propõe de se manter no planeta, né? De aproveitar a vida, de ser útil, né? Tipo, para que a gente vai ser útil, fazendo o quê? Como que eu vou de fato poder exercer a minha missão, poder dar o melhor de mim, né? Tem uma frase, acho que é do Aristóteles, se eu não me engano, mas que ele fala, aonde se cruza as necessidades do mundo com os meus melhores talentos, ali é o meu lugar, sabe? E aí eu na Humana Terra eu fico um pouco procurando isso, sabe? Eu vejo que ela vem para atender uma problemática assim crescente, que é o afastamento do ser humano da natureza, que gera uma série de doenças e uma série de conflitos, e as pessoas ficam totalmente carentes de um monte de coisas que não sabem do que está carente, e aí chega lá no sítio, põe o pé na terra e fica naquele convívio simples, de repente começa a perceber que era isso que estava faltando, sabe? Então como essa conexão com a natureza faz falta, e ao mesmo tempo quando ela acontece, ela leva a pessoa a encontrar o próprio centro e o próprio ser dela. Então, enfim, esse trabalho me realiza muito, mas tem muito desafio ainda pela frente. Não está nada pronto, nada completo, tem bastante coisa para fazer. Legal que o título do blog, né, do nosso canal, é Felicidade Sustentável. E vocês resumem exatamente essas duas palavras, né? Porque sente felicidade trabalhando a sustentabilidade do ser humano, do planeta. Exatamente. Eu já tive épocas assim mais revoltada, talvez crítica, de botar muita culpa no sistema, e nisso, naquilo, e aí de repente caiu a ficha assim, que o máximo que a gente pode fazer é cuidar da gente mesmo. E cuidando da gente mesmo, isso extravasa, isso contagia, isso vai pro ambiente, vai pro lugar que a gente tá, né? Então até brinco que eu sou super alienada, não consigo me manter informada. Quando eu tento, eu deprimo, então eu prefiro me manter. Mas a gente tenta cultivar ambientes de esperança, de alegria, dessa coisa de amor genuíno, de saúde, de conexão com a natureza, e a gente tem comprovado aí nos últimos anos que realmente gera felicidade e que a manutenção da felicidade está muito nisso, né? Em você encontrar o porquê você veio, na simplicidade voluntária, na comunhão, na coletividade, no respeito um com o outro, no ambiente que não precisa de ninguém usar máscara, cada um pode ser o que é.
E no contato com a natureza mesmo, né, que nos ensina muito, que além de nos dar saúde, quando você planta o que você colhe, quer dizer, quando você planta, colhe, come do que você planta, quando você começa a se relacionar com a água num grau assim de não conseguir mais deixar ela poluída, sabe? Não se conformar mais com cada descarga que você dá. Eu acho que é um nível de amadurecimento que você ganha, assim, de compreensão do que é estar vivo, do que é estar nessa rede, né? Enfim, é bastante coisa. O nosso canal, ele fala sobre assuntos que trazem bem-estar, felicidade, qualidade de vida, saúde pra gente e pro planeta também.